Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 4 de dezembro de 2025. Vamos ver os últimos acontecimentos ontem, pelo menos os mais importantes. Muitos mais acontecimentos aconteceram e quero falar o primeiro aqui, bastante, é sobre os combates na Ucrânia, né? Novas rotas de abastecimento para Pokrovsk e Mirnorad, ou seja, a Ucrânia desenvolveu novas rotas alternativas para não ser pega de surpresa. Mas já lhes adianto que Mirnorad e Pokrovsk, ao contrário do que a propaganda mentirosa da Rússia, propagada por muitos aqui no Brasil, inclusive, e no mundo, não estão cercadas. Tropas ucranianas empurram russos para o norte de Kupiansk. E a Ucrânia confirma ataque contra depósito de petróleo russo. Kiev nega avanço em Limansk, ou seja, a Rússia não fez nenhum avanço lá, como ela falou ontem na propaganda da Rússia. Aliados da OTAN prometem mais de 1 bilhão em armas para a Ucrânia. E 5 mortos e 26 feridos em ataque terrorista russo contra civis. Que eles fazem esses ataques terroristas todos os dias, ou de madrugada, ou à noite, e às vezes até durante o dia. Bom, vamos começar então pela primeira. A Ucrânia estabeleceu novas rotas de abastecimento para as forças perto das cidades de Pokrovsk e Milorad. O Kremlin, o ditador russo e sua trupe, a sua máfia criminosa, eles estão dizendo que Pokrovsk já está capturada e Mirnorad também, quando isso não é verdade. As forças ucranianas estão estabelecendo rotas logísticas adicionais para abastecer as unidades de suas tropas em Pokrovsk e Mirnorad, na região de Donetsk, da província de Donetsk, onde os intensos combates continuam. Operações de busca e assalto com o objetivo de expulsar as tropas russas das áreas urbanas em Pokrovsk continuam em andamento. Em Mirnorad, unidades ucranianas mantêm linhas defensivas e próximas da cidade, segundo informações. E segundo o grupo de forças do leste, nas tropas russas perderam ontem, nessa frente, 517 soldados nas últimas 24 horas, ou seja, nas últimas 24 horas de ontem, não de hoje, ou seja, um número muito grande. Perderam praticamente o equivalente a um batalhão de infantaria. As tropas ucranianas empurram os russos para os arredores do norte de Kupiansk e frustraram os planos da Rússia. Então, o que aconteceu? Os russos também já disseram que Kupiansk já estava capturada, já estava dominada, o que não é verdade. Não estão nem dentro da cidade. Lá numa pequena periferia, já fora da cidade, eles empurraram os 40 militares russos que ainda estavam dentro da cidade para fora. Isso dificulta o abastecimento, criou uma zona de ataque eficaz ao redor da cidade, mas a propaganda russa continua a reivindicar a suposta captura da cidade, ou seja, a Rússia está se alimentando, o oxigênio dela é mentira, mas tem um propósito muito claro. Ela acha que engana os americanos. Na reunião de negociação em Moscou, eles disseram que eles conquistaram, quando não conquistaram, para sensibilizar mais ainda o presidente americano, que não está nada pró-Ucrânia, já desde o início, quando ele assumiu em 20 de janeiro do presente ano. Há muito tempo, um elemento importante nas narrativas da propaganda russa. O comando do Kremlin, ele tenta apresentar a situação como uma história de vitória. E já no início de novembro falou publicamente sobre a suposta captura da cidade e o cerco das unidades ucranianas. Nenhuma nem outra coisa aconteceu. Eles foram sempre rechaçados e interrompidos com muitas baixas. Ele também enfatizou que essas declarações não correspondem à situação real. Desculpe, a fonte, né? A fonte essa situação que os russos falam não corresponde à situação atual. As forças ucranianas estão constantemente empurrando os russos para as regiões do norte de Kupiansk, cortando suas rotas de suprimento, destruindo sistematicamente as unidades russas, formando efetivamente uma armadilha para eles.
é bastante eficaz. Eles colocaram agora uma zona de matança à medida que eles vão vindo atacar, um pouco mais distante, e eles estão conseguindo destruir tudo aquilo e todos aqueles que tentam mesmo rastejar para se infiltrar na cidade de Kupiansk. Não importa quantos reforços os russos tragam, eles ainda terão que rastejar pelo espaço aberto, ali tem muito campo. E o drone não se importa com quantos eles estejam rastejando por lá, ou seja, eles estão eliminando quem está rastejando para tentar entrar dentro da cidade. Depósito de petróleo russo foi danificado ontem durante a noite por drones ucranianos na região de Tambov, segundo o Estado-Maior do Exército Ucraniano. Drones ucranianos atacaram esse depósito de petróleo chamado de Dmitriivka, na região de Tambov, na Rússia, confirmado pelo Estado-Maior do Exército Ucraniano. Após o depósito ser atingido, incêndios de grandes proporções ali na área do depósito aconteceram. E tudo indica que vários tanques de petróleo estavam em chamas. Houve diversas explosões e o fogo acabou contaminando, porque tem canais que ligam esses tubos, e aí acabou, e como tem nesses canais tem petróleo, acabou contaminando todos os outros tambores. O governador confirmou, ele disse que de fato pegou fogo, mas que destroços fizeram fogo. Esses destroços pegam fogo facilmente. No entanto, o Astra, que é um canal russo independente, que não é nada muito amigo do ditador, os seus donos, né, os seus dirigentes estão fora da Rússia, inclusive, ele noticiou, confirmou que esse depósito pegou fogo, e mais também o depósito de Nikiforovskaya também foi alvo de um ataque de drone ucraniano e foi muito positivo, né? Ou seja, o Estado, de fato, aconteceu isso. Primeiro que eu anunciei, esse depósito primeiro de Tambov, ele era ali naquela região, ele fornecia através de um oleoduto para a Europa. Mas que Europa? Para a Hungria e para a Eslovênia. Inclusive, dias antes, o primeiro-ministro, aliás, da Hungria, o Viktor Orbán, que é contra a Ucrânia na OTAN e na União Europeia, pediu ao presidente Zelensky que para não bombardear, porque eles queriam continuar recebendo petróleo da Rússia, o que não aconteceu. Zelensky não atendeu ao pedido dele. Novamente, uma outra mentira, os russos divulgaram ontem que fizeram um avanço em Limansk, né? Limansk também é uma cidade que fica na província de Donetsk. E, mais uma vez, eles fazendo mentiras, diz que tinham feito com sucesso e entrado na cidade. E mentiram num vídeo mentiroso que não era nem em Limansk, né? E de que estavam em Limansk colocando uma bandeira em algumas casas, num lugar quaisquer que ninguém sabe onde é que eram. E o terceiro corpo de exército da Ucrânia negou todas essas alegações dessa ofensiva. Eles continuam mantendo as posições dentro da cidade. Apenas os ataques normais russos aconteceram e foi feito um prisioneiro naquela oportunidade pelos ucranianos. Fizeram um prisioneiro russo. Então essa revelação, inclusive, tem permitido que as forças ucranianas, algumas tropas russas que tentavam entrar, fossem capturadas perto dessa unidade, e esse que foi capturado também, ele estava tentando entrar junto com outro companheiro que foi eliminado dentro da cidade de Limansk. As unidades do Corpo de Exército têm repelido naquela região ali muitos ataques por dia, dezenas de ataques por dia, e os defensores ucranianos ali da região não estão permitindo a entrada deles ali naquela região. Falou o brigadeiro-general Andrei Biletsky, que ele é o comandante do Corpo de Exército, responsável também pela cidade de Limansk. Segundo o comunicado, as forças russas tentaram dezenas de infiltrações em pequenos grupos também nos arredores de Limansk, no último mês inteiro, segundo o general general Biletsky, resultando em soldados mortos ou feitos prisioneiros durante as operações. Os aliados da OTAN prometem mais de 1 bilhão em armas americanas para a Ucrânia. 5 países aliados da OTAN confirmaram em 3 de dezembro, ou seja, ontem, aquisições de material de defesa americano para Kiev.
ao abrigo da lista de requisitos prioritários da Ucrânia, durante uma reunião de ministros de Relações Exteriores aliados em Bruxelas. Foram anunciados 2 pacotes conjuntos num sistema que tem as siglas de PURL, que é para fazer o suprimento que o presidente americano autorizou, e cada pacote desses é de 500 milhões de dólares. Então, ele é cofinanciado, não é um país só, ele é cofinanciado pela Alemanha, Noruega e Polônia, um de 500 milhões. E outro também de 500 alemães é financiado pela Alemanha, Noruega também e Holanda, ou seja, a diferença é, mudou um país só, né? E os 3 que se uniram para fazer cada um 2 pacotes de 500 milhões de dólares cada um para a Ucrânia. E, na realidade, o presidente e ditador da Rússia, Vladimir Putin, não tem demonstrado nenhuma disposição real para negociar. Na oportunidade, falou o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, em Berlim, no dia 3 de dezembro, antes de sua partida para Bruxelas. É por isso que mantemos a pressão sobre a Rússia e, como aliados da OTAN, pretendemos aumentar mais essa pressão e comprar mais armamento para a Ucrânia. Pelo menos 5 pessoas morreram e 26 ficaram feridas em ataques russos contra a Ucrânia nas últimas 24 horas. Em diversas localidades, esses ataques foram feitos pela Rússia, né? Atividades criminosas onde são atacadas áreas civis. E foi informado que a Rússia lançou 111 drones contra a Ucrânia durante a noite. As defesas aéreas ucranianas interceptaram 83 desses 111 drones. 27 drones atingiram 13 locais diferentes, enquanto destroços dos drones abatidos caíam em outro local. Normalmente eles foram interceptados em regiões que não tinha nenhuma habitação, então não proporcionaram feridos com os estilhaços dos drones. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Eu conto com vocês para se inscreverem, para compartilharem, para que mais gente vai poder ver, mais gente vai se inscrever, e conto com vocês também para dar o like. Não esqueça. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.